Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo no canal Tática Anulada. E como vocês já viram aí pelo título e pela thumbnail no vídeo, hoje vamos falar sobre a arbitragem. Espero que todos estejam bem, sejam bem-vindos e vamos embora pro vídeo. Galera, antes de começar eu quero pedir apenas desculpa a vocês, que o canal tem ficado um pouco sem vídeo. Normalmente eu sempre posto um por domingo, mas tá meio difícil de manter essa frequência ultimamente. A faculdade tá pegando, então não tô tendo tempo para gravar e editar, já que sou eu que faço tudo. Mas peço a vocês para não desistirem do canal, porque logo logo a frequência vai melhorar de novo, vai voltar a ser como era antes, pelo menos um vídeo por semana. Agradeço a todos vocês que ficaram aí. Mas chega de enrolar, vamos embora conversar sobre o assunto do vídeo, que é um tanto quanto polêmico, como eu já disse antes. A gente vai falar sobre a vergonha, chega a ser até uma falta de profissionalismo da Conmebol e da CBF, se tratando do Brasil, para com os jogadores e com os clubes. Como você já viu pelo título e eu já falei no início do vídeo, é a maior vergonha do continente sul-americano. A gente não tem como nem questionar isso, porque nada chega perto de ser esse desastre que é a arbitragem. Principalmente quando se trata de Brasil. Principalmente quando a gente está falando de futebol brasileiro. No futebol, a gente é o país que mais investe, é o país que mais tem grana, é o país que mais ganha campeonatos, é o país que mais tem campeonatos, contando Série B, C, D, E, Copas. E, infelizmente, a gente é o pior país em questão de arbitragem. Não tem como nem discutir isso. Países que têm um futebol inferior ao nosso têm uma arbitragem melhor que a nossa. Isso é vergonhoso, principalmente para o Brasil. Como eu já falei, com esse grande investimento que tem e campeonatos milionários, chega a ser algo inadmissível para o nosso nível de futebol. Um campeonato milionário, como a Copa do Brasil, por exemplo, que é único e exclusivo aqui do Brasil, não pode ser decidido por um gol mal anulado, ou uma expulsão que deveria ser dada e não foi dado, ou por uma falta no meio de campo que originou um lance perigoso de gol, sendo que não foi falta. Enfim, vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Um campeonato, uma final, ou até mesmo um jogo pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, onde, por exemplo, não tem nada a ver, não tá disputando teoricamente nada, entre aspas, né? Porque é a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, teoricamente os times ainda recuperariam pontos perdidos, porém um jogo em si não pode ser definido pela arbitragem. A arbitragem tem apenas que seguir a regra e aplicar a regra. Ela de maneira alguma pode fazer parte do jogo, pode interferir no jogo e principalmente interferir no placar final do jogo. Recentemente, tivemos uma atuação horrorosa da arbitragem pela Copa do Brasil. O senhor Luiz Flávio de Oliveira fez uma atuação bizarra e mexeu e foi protagonista em no mínimo 4 lances primordiais, em no mínimo 4 lances que fariam a diferença e mudariam o rumo de toda a partida. Com 2 expulsões que não aconteceram, uma cotovelada do Fernandinho e um chute, uma agressão do Gabigol no próprio Fernandinho, um possível cartão vermelho para o Arrascaeta e uma entrada forte por trás no jogador do Atlético Paranaense e um pênalti não dado a favor do Flamengo, fez com que aquele jogo tivesse o placar final de 0-0. Porém, como eu acabei de dizer, se ele tivesse marcado só o pênalti, o zagueiro do Atlético Paranaense puxa a camisa do Léo Pereira, levanta a camisa do Léo Pereira e é no mínimo displicência do zagueiro. Foi pênalti, não foi marcado, então só aí já altera o placar do jogo. Esse poderia não fazer o gol no pênalti? Poderia, porém era 1-0. A cotovelada do Fernandinho logo no começo do jogo poderia ter uma reação diferente. A agressão do Gabigol no próprio Fernandinho poderia mudar a trajetória do jogo novamente, fazendo com que o jogo ficasse aberto, faltando um homem de cada lado. A expulsão do Arrascaeta no final do jogo, no segundo tempo, faria uma total diferença no jogo da volta em favor do Atlético Paranaense. Se você não tem a responsabilidade de marcar o gênio do time adversário que está jogando contra você, obviamente sobra um. Então, o senhor Luiz Flávio de Oliveira foi responsável pelo placar do jogo. Ele foi totalmente responsável pelo placar do jogo. Em um recorte pequeno, vamos colocar assim, nos últimos 10 jogos que aconteceram aqui no nosso solo, a atuação do Luiz Flávio de Oliveira com certeza foi a pior. Pela forma que foi, pelo tamanho da importância que teve as decisões erradas dele dentro do campo e por ter VAR. E eu nem vou citar o VAR nesse vídeo aqui, porque
cabe um vídeo especial só pra ele. E o mais engraçado, que se a gente parar pra pensar, o Luiz Flávio de Oliveira era apontado como um dos melhores árbitros do Brasil, ao lado de Daronco e o Wilton Pereira Sampaio, que erram também, como todo mundo aqui no Brasil. E como todo ser humano. Todo mundo tem o direito de errar. Isso é normal. O que não pode é errar todo jogo. Aí já é falta de treino, de trabalho e profissionalismo. Daronco, por exemplo, teve uma péssima atuação no jogo entre Palmeiras e Ceará, tendo participado diretamente de 2 lances. Em um pênalti não dado a favor do Ceará, em uma expulsão que ele não iria dar a favor do Palmeiras, e depois dando um pênalti pro Ceará, que não foi pênalti. Foi algo bizarro que aconteceu. É a famosa lei da compensação que acontece muito aqui no Brasil. O juiz não dá um pênalti claro, que realmente foi pênalti, depois ele dá um pênalti para compensar o erro dele. A partir do momento em que o juiz erra, e no início de uma partida, por exemplo, como foi no caso do Ceará e do Palmeiras, atrapalha todo o decorrer da partida, porque ele abre brecha para os jogadores reclamarem, o que os brasileiros já fazem por si só, já fazem sem incentivo nenhum. A torcida reclamar, qualquer entrada mais firme, ou qualquer dividida mais forte, qualquer jogador caído no meio de campo, a torcida chia, você é xingado pela torcida. Uma simples falha num lance aparentemente fácil de ser marcado em um começo de um jogo comanda totalmente o resultado final da sua partida. Os árbitros brasileiros, eles se perdem muitas vezes por esse pequeno detalhe, um erro logo no começo da partida que deixa o próprio árbitro refém do jogo. Falando de uma forma geral, eu consigo apontar 2 motivos principais para ter tanto erro e para a arbitragem brasileira ser essa grande lambança que é. Lógico, esse motivo que eu acabei de falar, de erros cruciais no começo da partida e o árbitro virar refém do próprio jogo, também é um motivo. Olha só, o primeiro motivo são os péssimos ensinamentos da regra aqui no Brasil. Os juízes aqui confundem muito lances interpretativos, e aqui tem uma ressalva muito importante e interessante. Lance interpretativo não é aquele que, eu acho falta, mas meu amigo não acha. É aquele de que a regra diz que foi falta a partir desse contato. Agora, esse contato dentro de campo teve a intensidade para derrubar o jogador, por exemplo, isso é interpretativo. Muitas das vezes, os jogadores, quando se sentem tocados, se sentem que a marcação encostou neles, se jogam, fazem cera, fingem que se machucaram, porém, e é nesse ponto que cabe a interpretação do árbitro. O lance interpretativo aqui nesse ponto é exatamente isso, é saber se o contato que o marcador teve com o atacante, com o meio-campista, independente de quem seja, foi faltoso ou não. Se a carga feita foi o suficiente para atrapalhar o jogador seguindo o lance ou não. Isso sim é interpretativo. Agora não é o Wilton Pereira Sampaio acha que é falta, mas o Daronco acha que não é. Isso não é interpretação, isso não é aplicação da regra. E isso acontece muito aqui no Brasil. Tem lance, por exemplo, que dentro da área não é pênalti, mas fora da área é falta. Não existe isso. Ele ser dentro da área ou não torna-se um agravante ou não. Isso nunca tá na regra. Falta é falta independente do lugar que esteja. O segundo ponto, o que eu acho que é o que mais irrita a gente aqui no futebol brasileiro, é a questão do critério. O que é falta para um time não é falta para o outro. O que é falta dentro da área não é falta fora. O que é falta para um juiz não é falta para o outro. Isso é o que deixa a gente realmente puta aqui no futebol brasileiro. Porque uma falta que é dada no Palmeiras e Corinthians não é dada no Juventude versus Atlético Goianiense, por exemplo. Só que não pode ser assim. A regra é regra, tem que ser cumprida. Independente do jogo, do local, do campo, da torcida, do juiz, dos jogadores. Independente de qualquer ambiente, falta é falta. Pode ser um clássico paulista, pode ser um Grenal, pode ser um Fla-Flu, ou também pode ser um campeonato de Série D. Pode ser um campeonato de Série C, pode ser Vila Nova e Guarani da Série B, não importa. Falta é falta, tem que ser marcado. O que faz a gente ficar bravo aqui no futebol brasileiro é realmente isso, a falta de critério. Por que que pro Corinthians é falta e pro Juventude não é? Por que que pro Palmeiras é falta e pro Atlético Paranaense não é? É isso que deixa a gente bravo. É por isso que há essa irritação no futebol brasileiro em todo jogo. Eu agora vou te propor um desafio. Dos últimos 5 jogos que você viu, independente se é do seu time ou não, eu tenho certeza que em pelo menos um você escutou reclamação da arbitragem, independente para qual lado que seja. Se você aceitou meu desafio e eu tô certo, se o seu time ou o time que estava jogando contra o seu time teve reclamação de arbitragem, por favor, se inscreve aí no canal porque eu ganhei o desafio. Porém, eu não me lembro, há muito tempo já, uma rodada do Campeonato Brasileiro que não tem reclamação. Eu não me lembro de um jogo do meu time
onde não tenha tido reclamação. Todo jogo gera reclamação de arbitragem. Isso é inadmissível num campeonato tão grande quanto o nosso. Isso é o que deixa todo torcedor puto da vida. Isso é o que deixa todos os dirigentes puto da vida. Cabe aos clubes, cabe aos dirigentes se unirem cada vez mais. Parar com aquela famosa, já que é meu favor, tá ok. Os clubes brasileiros têm que parar com isso. Os clubes brasileiros querem lançar uma liga independente da CBF. Ou seja, que a CBF não seja a principal mandante da competição. Mas como que os clubes vão fazer isso se a cada rodada tem briga entre os dirigentes de cada clube por causa de arbitragem? A arbitragem tem sua culpa? Sim. Mas os dirigentes tem que apontar o erro não só quando é contra eles, mas quando é a favor também. Ao invés de só reclamar da arbitragem quando erra contra você, reclama quando erra a favor também. Erros não podem acontecer independente para qual lado que seja. O futebol tem que ser um esporte resolvido 11 contra 11 dentro da bola, que vença o time que tocar mais, dá mais amplitude e conseguir acertar o gol mais vezes com a bola entrando dentro do gol. O futebol não pode ser resolvido por um impedimento mal dado, uma falta mal marcada ou um pênalti não analisado corretamente. A situação no Brasil está tão alarmante com questão de arbitragem que a equipe de arbitragem do Brasil está na Granja Comari para receber um intensivão a respeito dos novos conceitos da regra, porque parece que só está chegando agora as novas regras. E um assunto que foi vazado pela imprensa, mas é abordado nesse intensivão, são os novos conceitos sobre mão na bola e bola na mão, que deixa técnico, jogadores, comentaristas, torcedores, deixam todos revoltados, deixam todos de cabelo em pé. E como eu disse antes, eu não vou nem mencionar o uso do VAR aqui nesse vídeo, porque é muita coisa para ser falado sobre o VAR também, tem que melhorar em muitas coisas ainda. O VAR é uma ferramenta essencial para o uso no futebol, porém tem que ser feita de forma profissional, tem que ser feita da forma correta, tem que aplicar a regra, independente de ser para um clube ou para outro. Eu vou trazer um vídeo só sobre o VAR para vocês, a minha opinião, que não foge muito dessa aqui não. Eu já dei um breve resumo de um dos vídeos que estão por vir aí, sobre o VAR. Mas é isso, galera. Um assunto meio delicado, meio chato de se falar, né? Mas tem que ser falado. Eu particularmente odeio chegar na segunda-feira falando pros meus companheiros de trabalho que a arbitragem do Juventude e Atlético Goianiense foi ridículo. Eu particularmente odeio falar que o Ceará versus Fortaleza pegou fogo o clássico, mas a arbitragem não ajudou. O jogo foi decidido pelo juiz e não dentro das 4 linhas. É um assunto que deixa a gente meio bravo se a gente parar pra pensar. Mas, sem mais delongas, esse é o vídeo que eu queria deixar pra vocês aqui. Agradeço a todos vocês que estiveram aqui comigo até agora. E peço para que vocês se inscrevam aí no canal, me dêem uma força. A meta agora é 600 inscritos até o final do ano, hein? Vamos lá, galera. Muito obrigado a todos vocês e eu fui. Valeu!